Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu que a maioria das pessoas hoje em dia quase nunca para pensar? E quando eu falo isso, eu não estou falando sobre pensar rápido, sobre ficar reagindo, sobre ficar expondo a opinião de outra pessoa. Estou falando pensar mesmo. Aquele tipo de pensamento que incomoda, que faz você questionar, que desmonta aquilo que era verdade para você. E quase ninguém faz isso hoje em dia. E não é por falta de capacidade, é porque dá trabalho. Pensar cansa, pensar exige esforço, pensar tira você do automático. E a maioria das pessoas hoje em dia, infelizmente, prefere viver no automático. Por isso que tem muita gente por aí com a mesma vida, no mesmo lugar há tantos anos. E agora deixa eu te mostrar uma coisa que pode mudar completamente sua vida: leitura. Só que não é essa leitura leve para você passar o tempo. É uma leitura de verdade. Porque ler obriga você a pensar. E não é distração, é confronto. Porque quando você lê, você entra em contato com ideias que não são suas, com visões que você nunca teve, com raciocínios que talvez você nunca conseguiria sozinho, e isso mexe com você. E agora pensa comigo, se você passa o dia inteirinho consumindo conteúdo rápido, vídeo curto, opinião pronta, você pode até achar que você está adquirindo conhecimento, só que na verdade você só está acumulando informação. Me responde uma coisa: qual foi a última vez que você realmente construiu algo com o seu pensamento? A maioria nem se lembra, só absorve, repete, acha que entendeu, mas não entendeu nada. Porque entender exige uma coisa chamada profundidade. E profundidade leva tempo. Só que hoje ninguém quer tempo, todo mundo quer velocidade. Aí entra um problema: velocidade sem profundidade cria uma ilusão de conhecimento. A pessoa acha que sabe, mas não sabe explicar, não sabe argumentar, não sabe decidir com clareza, e isso lá na frente cobra caro. E agora olha isso aqui: quem não lê vive preso na sua própria experiência, e experiência é limitada. Você não vive tudo, você não testa tudo, você não erra tudo. Agora quem lê começa a acessar experiências que não são suas, erros que você não cometeu, decisões que você nunca viveu, resultados que você ainda não teve, e isso acelera muito o seu crescimento. Porque você para de depender só da sua tentativa e erro, você começa a aprender por pensamento, observação e comparando. E isso muda completamente o seu jogo. E outro ponto que pouca gente percebe, vamos lá, presta atenção, hein? Leitura não só aumenta o seu conhecimento, mas ela também aumenta o seu nível de consciência. E consciência muda o seu comportamento. Quando você começa a perceber que está sendo influenciado, quando você começa a perceber que está agindo por impulso, quando você começa a perceber que está no automático, e aí você começa a assumir o controle. Quem tem consciência não é conduzido por ninguém. E agora, sendo bem sincero, quem não lê vive reagindo. Reage ao ambiente, reage às opiniões, reage às circunstâncias. Agora quem lê começa a agir com intenção. Pensa antes, analisa antes, questiona antes, e isso com o tempo vira uma diferença absurda no seu resultado. E outro ponto, a leitura te força a desacelerar. E hoje isso é raro. A cabeça das pessoas hoje em dia estão tão sobrecarregadas. É notificação, é barulho, é distração, ninguém para. E quem não para, não pensa direito. E a leitura faz você focar no presente, se escutar. E nisso você começa a organizar muito bem as suas ideias. E ideia organizada vira uma decisão melhor. E agora guarde isso aqui: se você não controla a sua atenção, você não controla a sua vida. E a leitura é um treino de atenção, é um treino de foco. Isso é muito importante. Isso impacta assim, na sua vida de uma forma tão absurda. E você pode dedicar pouco tempo para isso. Impacta no seu trabalho, nas suas decisões, nos seus resultados. E outro ponto forte: leitura te deixa mais independente. Você para de depender de outras pessoas explicando para você. Você começa a buscar, você começa a interpretar, você começa a tirar conclusões sozinho. Isso aqui se chama liberdade. Porque quem depende de explicação sempre chega depois. Quem entende por conta própria se antecipa. E no mundo real, quem se antecipa sai na frente, você pode ter certeza. E tem um detalhe que quase ninguém percebe: a leitura melhora a sua comunicação, sem você nem perceber. Seu vocabulário muda, sua clareza melhora, você começa a se expressar melhor,
Isso aqui vale ouro. Porque não adianta nada você saber se você não consegue transmitir. E agora deixa eu te falar uma verdade bem simples. Não é falta de tempo, tá? Já pode parar com essa desculpa, não tenho tempo, não. Isso é falta de prioridade. Você decide todo dia onde você coloca sua atenção. E a forma onde você coloca sua atenção vai definir o seu futuro. Simples assim, não tem segredo. E aqui entra uma coisa que realmente faz a diferença. Consistência. Não é ler muito um dia e parar, deixar o livro lá e depois nunca mais mexer. Leitura é uma construção silenciosa, é um pouco todo dia. E esse tipo de construção acumula. E quando acumula, vira vantagem. Agora, para fechar, leitura sozinho não muda ninguém. O que muda é o que você faz com o que você lê. Se você lê, pensa e aplica, você cresce. Se você lê e só acumula informação e não faz nada com aquilo, não te transforma em absolutamente nada. Então a pergunta não é o que você lê, é o que você faz com o que você lê. Você está usando a leitura para evoluir ou só para ficar se sentindo produtivo? Porque no final não é sobre quantas páginas você leu, é sobre a pessoa que você se tornou depois da leitura.